O sangue que salva. As Escrituras no Novo Testamento trazem uma reflexão profunda sobre o valor da vida, deixando o ensinamento: sabeis que fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Essa ideia de um sangue precioso, capaz de salvar, ganha um sentido prático e urgente nos dias de hoje. A medicina deixa claro que esse tecido vivo é insubstituível. A ciência não consegue fabricá-lo. Por isso, quando alguém decide estender o braço em uma sala de coleta, transforma esse conceito de entrega em socorro real. É a solidariedade em movimento, onde o sangue de um voluntário se torna o recomeço para outra pessoa. Cada segundo que o relógio marca representa uma oportunidade de esperança, pois o sangue depende exclusivamente da generosidade de uma pessoa para salvar a outra. Essa realidade nos conecta diretamente à tradição católica, que venera o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo como símbolo máximo de um sacrifício voluntário que deu vida à humanidade. Em um banco de sangue, nós vemos esse mistério da fé se transformar em ciência e solidariedade prática a cada bolsa coletada. Afinal, estender o braço para doar é, na essência, repetir um gesto de amor e entrega pelo próximo, como Jesus Cristo fez. Entenda de uma vez por todas que no milagre biológico que corre em nossas veias, tudo tem um porquê. E para nos auxiliar no bate-papo de hoje, eu tenho a maior alegria de receber a coordenadora médica aqui do Hemobanco de Curitiba, doutora Camila Cunha Bernardes. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo meu, paciente. Eu tô aqui nessa cadeira como se fosse... Hoje eu sou o seu paciente representando milhares de pacientes que acompanham a TV Evangelizar, que estão cheios de perguntas. A minha primeira dúvida é a seguinte: por que o sangue é vermelho, doutora? É muito curioso, né? É muito curioso. Então, na verdade, o sangue ele é vermelho em função de uma molécula que a gente tem, né? Que é a hemoglobina, que se liga no oxigênio e quando se liga no oxigênio, para fazer o transporte dele pelo organismo, adquire a coloração vermelha, também pela concentração de ferro que a gente tem, né? Então essa ligação faz com que a gente tenha o sangue de coloração vermelha. E por que o sangue venoso, ele parece que é azul? A doutora acabou de falar para mim que é vermelho, mas quando a gente vê sangue venoso, parece ser azul, doutora. Ele é vermelho, mas é mais escuro. Por quê? Porque ele tem menos oxigênio. Ele já entregou para os tecidos, para os órgãos, para o organismo, muito oxigênio. Então ele volta mais escuro, né? Então ele fica mais escuro pela concentração que ele tem de oxigênio ser menor, mas ele ainda é vermelho, apesar de ser mais escuro. A história de sangue azul não existe, tá? Não existe. Entendi. Agora vamos falar, machucadinho, doutora. Aprendi com meu pai, com a minha mãe. Calma que o sangue vai coagular. Fica tranquilo, para de chorar, menino. Por que o sangue coagula, doutora?
Porque o nosso organismo é muito inteligente, né? Ele tem um mecanismo de defesa. Então, quando a gente tem a ruptura aí de algum vaso, de alguma coisa, o organismo ele se mobiliza, né? Plaquetas, cascata de coagulação, mobiliza proteínas, mobiliza todo o suporte para fazer uma rede. E aí faz uma rede para estancar o sangramento. Então, na verdade, a coagulação ela faz parte de parar o sangramento e fazer um tampão para isso, né? Por Existe isso um tempo padrão para coagular? depende muito, tá? Pessoa Depende para muito, pessoa para pessoa? pessoa, depende muito de inúmeros fatores, né? A gente não pode dizer assim que tem um tempo padrão, né? Depende de Entendi. profundidade, de extensão de ferimento e de pessoa para pessoa. Agora a mãe falava assim: "Coloca a mão, filho, fica segurando, faz uma pressão que ajuda". Ajuda mesmo, doutor? Ajuda a não deixar o sangue ir embora, né? Mas não vai mudar o Mas não vai tempo. mudar o tempo do organismo de se restabelecer ali, né? Eu sempre brinco que o nosso organismo ele é muito inteligente, ele consegue ter muitos mecanismos de defesa. E a coagulação é mais um desses mecanismos de defesa. É o próprio corpo se organizar para criar um tampão naquele machucado ou naquele foco de sangramento para impedir que o sangramento continue. Isso em condições normais, né? Falando sobre tipagem sanguínea, né? O que difere um tipo de outro? Você podia falar um pouquinho a respeito? Quando a gente pensa em tipagem, né, a gente pensa que a membrana da nossa hemácia, ela tem antígenos, né? E esses antígenos, eles são, na verdade, proteínas, assim, eles ficam na membrana e na superfície da hemácia. E de acordo com cada antígeno, a gente tem uma tipagem, né? Então, por exemplo, o O ele não tem antígeno nenhum na membrana, é uma superfície lisa, Uhum. né? E aí a gente vai tendo vários tipos sanguíneos de acordo com aquelas proteínas que estão expressas na membrana. E aí cada organismo, né, faz anticorpos contra aquilo. Por isso que a gente não pode receber uma tipagem, via de regra, diferente da nossa. Por isso aquele conflito de tipagem? Isso, isso. E a gente fala sempre, né, do doador universal, do receptor universal. Tem muito mais coisas além desses antígenos que a gente conhece. Então, quando a gente fala de O negativo, ele é um doador universal, porque ele não tem esses antígenos expressos na membrana e porque, em teoria, ele não vai conflitar com os outros tipos sanguíneos. Mas existem outras coisas que a gente leva em consideração quando a gente faz os testes, tá? Os testes no laboratório, eles são bem complexos, a gente consegue identificar um grupo de antígenos muito maior do que A, B, O. Então, é um processo bem criterioso, um processo que a gente identifica exatamente in vitro aquilo que vai acontecer em vivo, né? Então, dentro do tubo, eu identifico a reação que vai acontecer em vivo no organismo do paciente. Por isso que a gente, apesar de ter tipos sanguíneos que são doadores universais ou receptores universais, não é só isso que a gente leva em consideração. Numa emergência, claro que a gente usa o tipo, né? Quando eu não tenho tempo, por exemplo, de fazer algum teste, é claro que a gente usa o tipo que é o doador universal, que em teoria é o tipo que não vai gerar uma repercussão clínica de resposta imunológica no organismo do receptor. Mas em situações onde há tempo para fazer todos os testes, a gente identifica muitos outros antígenos além do A, do B, do AB, do O, do RH, positivo, negativo. Então quer dizer que além das tipagens mais conhecidas, existem outras tipagens? Existem outros antígenos de Antígenos. relevância menor, mas que ainda Entendi. assim impactam. A gente tem Kell, KID, Duff, MNS, são todos Nossa. sistemas de grupos sanguíneos que complexo. impactam numa curioso. transfusão, né? Então a gente tem perfis populacionais que têm alguns antígenos com maior frequência, com menor frequência. E tudo isso a gente leva em consideração no momento de fazer os testes transfusionais, tá? Então, além do ABO e RH, existem mais uns 100 e tantos, se eu disser para vocês. Jesus amado. Doutor, responde para mim, a doutora é sangue quente ou sangue frio? Olha, essa história é mito, viu? Essa história Vamos explicar mito. de uma vez, é verdade, o mito. Existe o sangue quente, existe o sangue frio, como é que é? Em ser humano, não. O Sangue nosso é sangue, na sangue. mesma temperatura e pronto. Isso é mito, né? Pessoas mais explosivas são sangue quente, Acho que é mais a Não. área
psicológica, é isso? não é uma verdade, tá? A temperatura do organismo, ela é basal, ela é uma, e o nosso sangue, ele tem a mesma temperatura, né? Então não tem essa história de sangue quente, sangue frio, tá? Desculpa decepcioná-los, mas é mito. É mito. Não, a gente tem que esclarecer. Ouviu bem, dona Maria? Se acalma, a senhora fica chamando o teu marido de sangue quente. Calma, tá tudo normal com ele, tá bom? Cabeça quente, o sangue tá fervendo, essa história Não, essa daí não existe, Não né? existe. Doutora, estamos aqui no Hemobanco, né? Aí na sua cidade com certeza tem um centro de doação de sangue, inclusive faça a sua doação, é muito importante. Explica pra gente, a pessoa vem aqui, eu tô aqui tendo essa conversa muito agradável com a doutora. O que acontece? Eu vou pra doação e o que acontece com o meu sangue depois que eu faço a doação? Pra onde que ele vai? Tá, essa foi minha pergunta preferida até agora, Ah, tá? que Porque legal. essa é a pergunta que eu conheço bem, né? Então, quando o doador faz uma doação, a gente fala que é uma doação de sangue total. Por quê? Porque a gente tira o sangue de uma forma geral para uma bolsinha, é o sangue completo, né? Nesse sistema que a gente puncionou o braço do doador para sair sangue para uma bolsinha, tem outras 2 bolsas acopladas que ficam vazias, tá? Dentro da E- primeira bolsa? São 3 bolsas, é um conjunto de 3 bolsas, pode ser 4, depende dos produtos que a gente vai fazer. Mas, via de regra, são 3 bolsas. Então, a gente punciona o braço do doador e vai para uma bolsa todo o sangue total. E ele fica numa balancinha fazendo esse movimento, né? Que é para facilitar a saída e para impedir ali a coagulação, né? A gente tem algumas técnicas para isso, além de ter um anticoagulante dentro da bolsa também, né? Que fora do organismo o sangue coagula. Dentro do organismo a gente tem os fatores naturais que impedem isso, Sim. exceto em casos, né, de necessidade. E aí a gente traz essa bolsinha para o que a gente chama de fracionamento. Quando essa bolsinha chega no fracionamento, a gente centrifuga ela. E aí, por uma centrífuga que, né, muitas vezes é refrigerada, enfim, por densidade, eu tenho a separação dos hemocomponentes. Então, eu fico com uma camada de hemácia embaixo e uma camada de plasma rico em plaquetas em cima. Ele divide. Divide. É por esse Fica- movimento. Fica lindo, lindo. É velocidade, tempo e temperatura que fazem com que haja essa separação. Interessante. E aí eu vejo amarelo, que é o plasma rico em plaquetas. Amarelo mesmo? Amarelo. E eu vejo vermelho, que é a hemácia. Aí a gente extrai o plasma rico em plaqueta para a segunda bolsinha. E aí a gente fica com um concentrado de hemácias pronto já para uso. E aí a gente centrifuga de novo. E aí a gente separa 2 amarelos no plasma, de fato, e na plaqueta. E depois disso a gente armazena cada um na sua temperatura ambiente. E depois disso eu ainda tenho um 4º processo que eu faço para alguns casos, dependendo do meu estoque, eu faço o crio, que daí eu congelo de uma maneira diferente e aí eu tenho 4 hemocomponentes que são usados em situações clínicas específicas, cada um com a sua indicação. Olha que interessante, em uma única doação você já tem 4 possibilidades. Por isso que muitas pessoas falam uma doação salva até 3 vidas ou até 4 vidas, de fato, Sim, de porque a fato. hemácia eu uso para um paciente, a plaqueta eu uso para outro, o plasma eu uso para outro e o crio eu uso para outro. Então, Que coisa uma pessoa que entra aqui no banco de sangue e faz uma doação simples, muda o desfecho de 4 vidas. Você sabia que a primeira transfusão de sangue da história foi feita entre 2 cachorros? Segundo os registros históricos da Real Sociedade de Londres, isso aconteceu em 1665, graças ao médico Richard Lower. Naquela época, ainda nem se imaginava que existiam tipos de sangue diferentes. Essa descoberta só aconteceria 200 anos depois, transformando a medicina para sempre. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Olha, o tempo voa e nós já estamos de volta. E enquanto o relógio corre apressado aqui do lado de fora, lá dentro da sala de doação, o ritmo é completamente outro. O braço estendido e o fio vermelho que preenche a bolsa plástica trazem um silêncio quase litúrgico.
Se você perguntar a alguém na rua o que o sangue representa, a resposta será direta: é o que nos mantém vivos. Mas você sabe o que é o preciosíssimo sangue de Cristo? Para a fé católica, essa expressão guarda o sentido do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Na cruz, ele não ofereceu palavras abstratas, mas entregou o próprio corpo e derramou seu sangue voluntariamente como o perfeito Cordeiro de Deus. Cristo assumiu as nossas dores e selou uma nova aliança, mostrando que o amor vai até as últimas consequências para gerar vida. O paralelo com o nosso cotidiano é inevitável. Doar sangue é uma extensão desse mesmo mistério. É quando alguém decide por puro amor dar um pedaço de si para que um desconhecido continue a respirar. Um remédio precioso que a ciência, com toda a sua tecnologia, não sabe fabricar em laboratório. Ele exige a entrega, seja no mistério sagrado da fé ou na generosidade silenciosa de uma coleta. O sangue nos lembra que ninguém vive sozinho. É um elo que nos conecta e nos salva todos os dias. E nesse milagre da vida, cada doação se torna um ato de profunda esperança e renovação. Já estamos de volta com a doutora Camila para falarmos sobre transfusão de sangue. Minha primeira pergunta já é: o que eu vejo em filme, o que eu vejo no cinema, todo aquele aparato preparado para transfusão de sangue, tem que estar numa UTI, pode ser feito no quarto comum? Como é que é feito, doutor? Depende. Tá? Depende. A resposta é depende. A gente tem, além da transfusão, as condições clínicas de quem vai receber. Tá? Então, a gente tem cenários de urgência ou extrema urgência, que é onde a gente não tem tempo de fazer os testes, né, pré-transfusionais, que a gente chama, e aí a gente escolhe o tipo sanguíneo, que é o O negativo ou até o O positivo, tá? Dependendo do perfil de paciente. E aí sim, a gente faz a transfusão daquele jeito que a gente vê lá em filme mesmo, tá? Mas a gente tem pacientes crônicos ou oncohematológicos em químio que podem receber a transfusão de sangue em ambulatório, que podem receber a transfusão de sangue em leito de enfermaria no hospital. E a gravidade, muitas vezes, do quadro do paciente faz com que ele esteja internado em UTI e aí ele recebe o hemocomponente na UTI, tá? É muito mais sobre a clínica do paciente do que sobre a transfusão, tá? A transfusão, ela pode ser recebida num ambulatório, mas às vezes a condição do paciente não permite que ele receba. Então, por exemplo, a transfusão, ela tem tempos, né? Se eu faço uma transfusão muito rápida num paciente que é mais idoso, que já tem um coração um pouquinho mais sobrecarregado, eu estou colocando volume dentro de um organismo que tem uma dificuldade em comportar esse volume. Então, eu tenho que monitorar esse paciente para saber se ele está recebendo bem esse volume, né? E aí é muito mais, então, né, da clínica do paciente do que da transfusão. Na transfusão, claro, tem tempo, o máximo de tempo que a gente pode correr aí, um hemocomponente é 4 horas. 4 né? horas? 4 horas. E por quê? Porque cada hemocomponente, ele fica armazenado na sua condição ideal. Então, a hemácia, que eu falei para vocês lá, que era a parte vermelha, ela tem que ficar refrigerada. Então, ela fica armazenada numa geladeira, a mais ou menos 4 graus. Quando eu tiro ela de lá, ela permanece viável, sem risco de proliferação bacteriana, por 4 horas. Depois disso, eu expus ela à temperatura ambiente. Entendi. Então, eu posso ter aí alguma proliferação bacteriana, por isso que a gente não passa de 4 horas, tá? Plaqueta. A plaqueta, ela é armazenada na temperatura ambiente, em agitação constante, que é o mecanismo do organismo, para que quando a gente faça a infusão, essa plaqueta esteja viável e consiga cumprir a função dela dentro do organismo. E o plasma a gente armazena a menos 80, por exemplo. E aí a gente descongela para fazer a infusão. Então, cada um tem a sua maneira de ser armazenada, a sua maneira de ser transfundida, a indicação clínica para isso e o perfil do paciente muitas vezes determina o ambiente em que ele vai receber isso. E pode acontecer alguma reação, doutor? Pode porque eu tenho que sempre pensar que eu estou pegando o sistema imunológico de um doador que vai interagir com o receptor, né? E muitas vezes eles vão ter aí alguma interação que pode resultar
em reação transfusional. Por isso que o paciente tem que estar monitorizado independente do ambiente, tá? Ele pode receber no ambulatório? Pode, mas eu tenho que acompanhar essa transfusão em tempo integral, eu tenho que aferir sinais vitais, eu tenho que controlar a pressão, temperatura, frequência cardíaca. As principais reações aí são febre, náusea, vômito, posso ter reações alérgicas também. Doutora, tão lindo ouvir a doutora falar sobre plasma. E eu ouvi muitas pessoas falando que o plasma é o nosso ouro líquido. Por quê? Acredito que pela coloração, né? Porque muita gente acha que o sangue ele é todo vermelho e quando a gente separa a gente vê que ele é amarelo. Então o amarelo chama atenção porque às vezes é um amarelo vivo, né? E porque é no plasma que a gente tem a parte líquida do sangue. Então a gente tem proteína, a gente tem hormônio, a gente tem muitas coisas no plasma, né? Que são importantes para manter a regularidade, a homeostase que a gente fala do organismo, né? Então a gente usa ele em algumas indicações clínicas bem importantes e ele nos ajuda, né, a salvar muitas vidas, mas acredito que a comparação com o ouro seja pela coloração, né? Porque a hemácia é ouro, para mim o plasma é ouro, a plaqueta é ouro, então todos esses hemocomponentes eles mudam o desfecho final de muitas doenças. Doutora, tanto estudo, tanta tecnologia, mas por que a ciência ainda não conseguiu criar o sangue artificial? Olha, porque o sangue ele não tem uma função só, sabe? O sangue ele não transporta só oxigênio, o sangue ele não é só volume, o sangue ele é muito complexo, né? Ele circula pelo organismo inteiro e ele tem inúmeras funções. E acredito que apesar dos estudos, né, juntar todas essas funções em um líquido só é muito difícil. Por mais que a gente esteja evoluindo, acredito que não é fácil encontrar um substituto para isso, porque a gente não está buscando uma função, a gente não está buscando transportar oxigênio, a gente não está buscando aumentar a hemoglobina, a gente não está buscando repor ferro, a gente está buscando, numa solução só, inúmeras respostas e inúmeros mecanismos, né? Então eu acredito que essa seja a principal razão, né, para a gente não encontrar um substituto. Partindo para um lado assim, da emoção, a doutora que já presenciou vários casos de doação, pessoas precisando, o que passa pela sua mente poder contribuir? Lá no primeiro bloco a doutora falou que uma doação salva até 4 vidas, mas se não fosse por vocês, os médicos, nós não conseguiríamos dar continuidade para tudo isso. Qual é o seu sentimento em poder ajudar a salvar essas vidas através desse líquido único que a doutora acabou de nos narrar? Assim, hoje a gente depende de doador para poder exercer tudo aquilo que a gente faz aqui no bastidor, né? Então todo o processo que eu contei para vocês, se eu não tiver o doador, ele não acontece, né? Então, assim, vamos fracionar o sangue. Se eu não tiver sangue, eu não consigo. Se eu não conseguir fazer o processo, eu não tenho como oferecer essa terapia, né, para o paciente. Então, a sensação que eu tenho, ela é muito boa de poder participar desse processo, mas eu só participo. Quem faz o processo acontecer é quem doa. Por isso que a gente pede tanto por doação, por isso que a gente pede tanto, né, para que as pessoas se mobilizem para nos apoiar, porque de fato não existe um substituto. De fato, tem muitas pessoas que precisam, seja em situação de urgência, seja em situação crônica, e a gente está aqui preparado para levar esse sangue para as pessoas, mas se a gente não tiver o sangue, a gente não consegue fazer nenhum processo lá da doação para cá, né? Então o sentimento é gratidão por poder fazer isso, mas é realmente dizer para as pessoas que elas importam, que elas fazem a diferença e que muitas vezes eu sei que a vida é corrida, que a gente tem muita coisa para fazer e que a gente acha que amanhã doa e que depois da manhã doa, mas de fato a gente faz a diferença se a gente vier a doar, sabe? E é isso que eu tento passar para as pessoas. O processo hoje ele é muito seguro, ele é muito completo, a doação não dói, a doação não traz nenhum prejuízo para o doador. E salva vidas, muda desfechos, restabelece famílias, sabe? Então esse é o meu sentimento, é muito bom poder participar do processo, mas a gente não pode fazer nada se a gente não tiver a doação, que é voluntária. Que maravilha, você sentiu no teu coração que você pode fazer a diferença? Olha a palavra linda que a doutora usou, fazer a diferença e fazer o bem. Por favor, procure um hemobanco, procure um centro de doações da sua cidade e ajude a salvar vidas com esse rio da vida que
habita dentro de você que pode beneficiar mais pessoas. Doutora, eu quero te agradecer muito por essa tua riqueza de palavras, de ensinamentos. Muito obrigado. A gente percebe no seu olhar o quanto você contribui com a saúde e com a sociedade através da sua inteligência e da tua expertise em nos aprofundar com tamanho conhecimento. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de falar para vocês e mostrar um pouquinho desse nosso mundo e da importância do que a gente faz todo dia. Olhando para toda a tecnologia e o rigor científico que envolve o processo da transfusão, é impossível não traçar um paralelo com a nossa história e espiritualidade. A fé católica nos convida a meditar sobre o preciosíssimo sangue de Cristo, lembrado como a fonte da vida e da redenção. Quando trazemos esse conceito para a realidade dos hospitais e centros de coleta, percebemos que o sangue continua sendo esse elo sagrado, um tecido vivo que carrega a esperança e renova o amanhã de quem precisa. Ciência e fé, cada uma à sua maneira, se encontram no mesmo propósito: a preservação da vida. Eu te espero na próxima semana em mais um Tudo Tem um Porquê, aqui na TV Evangelizar. Um beijo e até a próxima. São tantos porquês, tantas perguntas e nós... Obrigado, Moto. Olha a palminha forte hoje, hein? O sangue nos lembra que ninguém vive sozinho. De novo, passou uma moto que me desconcentrou. Não se assuste com a palma, doutor. Tranquilo. É um elo que nos conecta e nos salva todos os dias. E agora começou uma vibração muito boa de luz. O nosso conhecimento sobre os rios da vida está... De novo. Profundeza da nossa ação, nós vivemos